Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor Jesus abençoe muito você e toda a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra. Baseada em Isaías 1:19. Se quiserdes e ouvirdes, vai comer do melhor desta terra, sim. Com toda certeza. Se você quiser, você come do melhor da terra. E nós estamos nesta fé. Nós estamos no propósito de fé dos 52 dias para a restauração da vida de todo aquele que crê. Se você crê, é para você também. Se não crê, aí é outra história, né? Mas se você crê, você pode ter a sua vida completamente restaurada pelo poder de Deus. O Senhor nos restaura de todas as maneiras. Ele restaura todas as áreas. Espiritual, emocional, a saúde, a família, a vida profissional, financeira, econômica. O Senhor restaura completamente. E nós temos clamado por restauração. E você tem acompanhado a quantidade de testemunhos de mudança, de transformação, de restauração. E não tem como ser diferente, não é? Porque nós clamamos, nós buscamos. Temos caminhado de joelhos. Quarta-feira nós temos novamente mais 7 horas de jejum. Eu vou estar abrindo às 15 horas, isso em todos os nossos templos, e vamos passar 7 horas clamando. Então, não há como Deus não operar. E quero lembrar também que domingo nós teremos Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas e, claro, o clamor dos 52 dias. Santa Ceia do Senhor. Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, a maior reunião da igreja. Lembre-se, quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. Olha isso aqui. 1 Samuel 9. Havia um homem de Benjamim, rico e inteligente, chamado Quish, filho de Abiel, neto de Zerobes, neto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam em seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quish, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e, mesmo assim, não encontraram. Chegando ao distrito de Zuf, disse a Saul ao seu servo: vamos voltar ao meu pai. Deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco, porque já tinham andado e procurado e nada de encontrar. Aí aqui no 19 já diz assim, ó, respondeu Samuel: eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, 3 dias já procurando, não se preocupe com elas. Já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Saul saiu em busca das jumentas do pai que tinham desaparecido.
Já faziam 3 dias que ele estava nessa busca. O pai já estava preocupado, porque agora não era mais só as jumentas, o bem material, mas o filho também. E quando ele saiu em busca dessas jumentas, para resolver um problema, uma perda que eles, a princípio, parecia ter tido, ele jamais imaginou que ele viveria algo tão grande, uma mudança tão grande, tão radical na vida dele. Tão radical. Deus o havia escolhido para ser o primeiro rei de Israel. E tinha mandado Samuel ungí-lo, separar esse rapaz. Quando ele saiu para procurar jumentas, ele saiu para resolver um problema que estava acontecendo. Né? As jumentas do pai, o pai mandou em busca, mas era uma perda, né? Financeira, era um bem. Então ele saiu para resolver esse problema. O que ele queria? Ele queria encontrar as jumentas do pai. E ele acabou encontrando com Samuel. E ali ele viveu uma coisa que certamente jamais tinha passado pela cabeça dele. Jamais. Então Deus tinha muito mais do que a restituição das jumentas. Foi o que o próprio Samuel disse, ó. A quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família do seu pai? O que o Samuel disse para ele? As jumentas já foram encontradas, não se preocupe. E você não tem mais que se preocupar com a jumenta. Mesmo porque elas já foram encontradas. Mas porque tudo que há de mais precioso em Israel vai pertencer a você e a sua família. Então você vê que Deus fez na vida de Saul aquilo que ele jamais podia imaginar. Ele estava atrás de resolver uma questão e não só aquele problema foi resolvido, que era encontrar as jumentas, mas ele recebeu de Deus uma coisa que ele jamais imaginou que poderia acontecer na vida dele. Ele se tornar o rei de Israel. E não só ter a restituição das jumentas, mas possuir, como o próprio Samuel disse, o que havia de mais precioso em Israel. Passaria a pertencer a ele e à família dele. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Quando a Bíblia diz que o Senhor tem infinitamente mais para o seu povo, Ele faz infinitamente mais, além do que uma pessoa pede ou pensa, é a verdade. Quando uma pessoa anda com Deus, quando uma pessoa depende de Deus, quando o Senhor é o Deus de uma pessoa, o Deus vivo, entendeu? Ela não só recebe aquilo que ela estava buscando e pedindo, como muito, mas muito além. Muito além. Quando que Saul poderia imaginar que a vida dele ia mudar daquela maneira? E talvez você está aí, e tudo que você quer é um emprego, tudo que você quer é pagar as contas, ou é a saúde, ou a restauração na sua família, mas Deus não faz só uma coisa, Deus faz uma obra completa. Completa. O Saul teve a restituição das jumentas, mas aquilo foi muito pequeno perto do que aconteceu na vida dele. A partir dali, a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele passou a ser o rei de Israel, ele foi ungido a rei, o primeiro rei de Israel.
E o que ele passou a possuir, como o próprio Samuel falou, não foi só as jumentas, não, foi tudo que havia de mais precioso em Israel. Deus tem muito mais para você do que você pede, do que você pensa, do que você precisa. Deus tem muito mais. E Deus está disposto a fazer na sua vida. Talvez hoje você está igual o Saul aqui. Quer resolver só uma questão. Tá procurando para onde foram as jumentas. Eu preciso encontrar esse bem. Eu preciso resolver esse problema. Mas Deus não faz as coisas pela metade, não. Deus, quando faz a obra, Ele faz completa. E você pode deixar entrar na tua cabeça, Deus não tem só a solução desse problema que você está precisando aí, não. Deus tem a mudança total da sua vida. Acredita! O que o Senhor tem para você é o que você nunca pensou. E está aqui, ó, provada essa palavra. O que Deus fez na vida de Saul foi o que ele jamais passou pela cabeça dele. Que ele seria o primeiro rei de Israel. Talvez hoje nem passa pela tua cabeça coisas que Deus tem para você. E Deus tem muito mais. O que o Senhor vai fazer na sua vida não passou ainda, você não imaginou, ainda você não pensou. É como diz a Bíblia, é muito além do que pedimos ou pensamos. O Saul estava procurando as jumentas e ele encontrou muito mais do que as jumentas. Deus mudou a vida dele de uma maneira tão incrível. Ele viveu algo tão incrível, a vida dele mudou de uma tal maneira que não dá nem para explicar. Ele era um rapaz bonito, etc e tal, mas é um rapaz comum, quer viver aquela vida lá. E o Senhor pegou ele e transformou ele no primeiro rei de Israel, no homem mais poderoso daquele país. Então pode acreditar, Deus não tem pouco para você, não. Deus não está aí para resolver só essa questão que você precisa, não. Deus vai fazer muito além. Isso não é promessa da bispa, não. É do Espírito Santo que está falando com você. Vem buscar a Deus. Venha. Você vai ver, Deus vai operar na sua vida aquilo que você ainda não imaginou, aquilo que você não pensou. Porque Ele faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Foi o que Ele fez na vida de Saul. Fez até o que ele jamais imaginou e não pediu também, porque ele nem poderia ter passado isso pela cabeça dele. Mas Deus faz na vida da gente. E Deus vai fazer isso na sua vida. Deus não vai só resolver essa questão aí, não. Deus vai operar muito mais. Vem buscá-lo. Dependa dele. E pode acreditar que a obra é grande na sua vida. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos. Dona Karen, como que era a vida da senhora antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida e viver essa fé? A minha vida era uma vida religiosa, que eu nasci em berço evangélico, eu sabia todas as histórias da Bíblia, mas eu não tinha resultado nenhum. Eu tinha doença na minha casa, tinha briga, falava em separação, morava onde eu não queria, trabalhava, mas não trabalhava onde eu queria. Então era uma vida sem resultado. Uma pessoa triste. Triste. Não sabia lutar, não sabia enfrentar nada. A minha solução era chorar. Todos os projetos eram frustrados. Exatamente. E vale ressaltar, como a senhora disse, né? Desde que a senhora nasceu, a senhora estava dentro de uma igreja evangélica, porém sem resultado algum. Exatamente, sem resultado. A partir do momento que a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida e começou a colocar em prática tudo que é ensinado, o que aconteceu na vida da senhora? Aconteceu tudo, mudou tudo, minha vida mudou completamente. Aquilo que eu aprendi a exercitar a fé, determinar os resultados e fazer a minha parte, tudo veio acontecendo. Mudou o lugar onde eu moro. No primeiro ano, assim que eu cheguei, a gente já bebeu do Espírito, aprendeu a lutar em Deus, fazer a nossa parte. E aí a gente projetou a casa. A casa veio no mesmo ano, exatamente como foi pedido. Meu marido falava que não dava por conta do valor. Eu falava assim, não, em Deus eu estou lutando e eu quero assim, uma casa assim. Eu saí de um apartamento de 55 metros para um sobrado
muito bonito, 3 dormitórios, garagem para 2 carros, até a decoração veio como eu pedi. Deus fez exatamente do jeito que eu determinei. Conforme a senhora visualizava aqui dentro do Ministério Mudança de Vida, Deus trouxe a existência. Trouxe existência muito mais abundantemente além daquilo que eu pensei, porque a gente não teve nem que pintar, até a decoração veio do jeito que a gente esperava. Não, na minha casa não tem mais doença. Minhas crianças não podiam brincar, num dia como hoje não podia tomar um sorvete, era alergia, asma, sinusite, rinite. Hoje não tem mais nada. Hoje não tem mais nada. Minha filha usava já bombinha, porque ela tinha crise asmática, às vezes não conseguia respirar, tinha que correr para o hospital. Isso não existe mais. Eu mesma tomava 4 tipos de remédio, não tomo mais. A minha vida está completamente restaurada, na saúde não temos mais nada. Nem remédio para dor de cabeça a gente não tem em casa. O casamento que estava quase chegando à separação, hoje estão unidos, estão felizes. Exatamente. É muita intolerância, muita briga, muita crítica. Deus foi mudando, foi restaurando, dando uma visão correta, que cada um tem que batalhar todos os dias, né, com respeito, com amor, com renúncia. E foi feito isso, a gente foi tendo visão e o casamento também foi prosperando. Hoje tem paz dentro de casa. Tem paz, união, cumplicidade, em nome de Jesus. A senhora também tem crescido muito na vida profissional, não é isso? Exatamente. Eu tinha uma visão de que eu não queria problema, porque até eu não sabia lutar. Então, no primeiro ano também, eu projetei um negócio na minha área. Só que eu tinha para isso, para eu ter total autonomia, eu precisaria de uma faculdade que eu nunca quis fazer porque eu não queria ter problema, que eu não queria liderar pessoas. Mas quando eu vim para cá, absorvi o Espírito, que Deus me deu um espírito de ousadia, de coragem, eu fui fazer. E para honra e glória do nome do Senhor Jesus, este ano eu já terminei. Não foi fácil, foi difícil voltar para a faculdade, foi difícil pagar, foi difícil enfrentar com 2 crianças, mas terminei, porque a gente passa o processo, como a bispa falou hoje, a gente passa pelo processo e termina em nome de Jesus por cabeça, porque antes de eu terminar a faculdade, eu já estava com o meu negócio, uma escola abençoada, prosperando de vitória em vitória. Lembrando que tudo isso a senhora tem conquistado pela fé, nada foi na força do braço. Nada na força do braço, impossível na força do braço. De mim é impossível, tudo pela fé viva, pela fé, absorvendo aquilo que sai do altar, a orientação de Deus, com muito jejum, busca, oração, dízimo, oferta, sendo fiel ao Senhor. Quanto tempo faz que a senhora está aqui no Ministério Mudança de Vida? Eu cheguei em 2008. 2008? Exatamente, faz 2 anos e meio. Que a senhora não conquistou desde criança dentro de outro ministério, a senhora conquistou de 2008 para cá. Exatamente. Desde que eu vim, eu já me lancei na fé, aprendi a exercitar, aprendi a determinar, e é como se eu já estivesse vivendo aqui há muito tempo, porque as conquistas são muito grandes. Ou seja, o alimento espiritual que a senhora precisa para vencer, a senhora encontra aqui dentro. Encontro aqui, a ter entendimento do Senhor, que Deus, Ele é conosco, nós temos que fazer a nossa parte e a parte dele é garantida. Nós temos que fazer a nossa parte, vindo, orando, jejuando, buscando, sendo fiel ao Senhor, fazendo o Senhor se agradar de nós e com certeza vêm as vitórias. Dona Kelly, o que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para a senhora? Mudança de vida. Mudança total? Total. Lembrando que a senhora também hoje é uma obreira, tem feito a obra do Senhor. Graças a Deus, isso faz muita diferença, é um privilégio fazer parte da obra do Senhor, trabalhar para o reino. Mais uma conquista, eu comecei primeiro fazendo a obra, logo que eu cheguei, já fui trabalhando na área que eu tinha conhecimento, que é na escolinha com as crianças, e tinha determinado que eu queria que meu marido também viesse. E ele também agora é obreiro, para a honra e glória do Senhor, e as minhas crianças, a gente, todo mundo fazendo a obra para a honra e glória do Senhor. Toda a família aqui na casa de Deus. Na casa de Deus e batalhando em oração e perseverando, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Para quem precisava de vida, hoje tem levado vida. Graças a Deus. É um privilégio nós levarmos vida a outras pessoas. Dona Kelly, se a senhora não tivesse conhecido esse ministério, como que estaria a vida da senhora hoje? Uma derrota. Com certeza eu já teria me separado, estaria tomando um monte de remédio faixa preta, porque eu não sabia determinar, então eu enfrentava problema na saúde, aí eu só sabia chorar, não entendia por quê, porque eu era ensinada totalmente errado, que Deus me levaria para o céu. Tudo que eu busco seria no céu, não aqui na terra. E Deus tem para nós na terra e mais ainda o céu.
A senhora aprendeu que a senhora tem o direito de comer o melhor dessa terra. Eu aprendi a ser fiel e a determinar, porque eu não estou mandando em Deus, eu estou sim se agradando, fazendo o Senhor se agradar de mim e exercitando a fé, porque o Senhor é poderoso para fazer. Ele já disse que para Ele nada é impossível. Se nada é impossível, é para mim também, é para eu viver as bênçãos do Senhor na minha vida. Ou seja, como a bispa sempre tem ensinado, né? Se muda a fé, muda os resultados também. Com certeza. Mudou a fé, muda tudo, e você que precisa, vem que você vai experimentar tudo isso também em nome de Jesus. O que aconteceu? Bispo, Deus tem me abençoado grandemente desde que eu cheguei aqui, né? E há algum tempo já minha filha estava sentindo vontade de morar em casa, uma nova fase da vida dela. Então, como moramos só nós duas, eu estava procurando casa em condomínio para morar, né? E então eu entrei nessa campanha, porque eu estou fazendo uma outra negociação e eu precisava muito. Aí eu pedi muito para Deus, eu fui, procurei, busquei, passei assim altos e baixos, até comentei, né, com o Senhor. Mas eu falei, não, Deus tem o melhor. Então eu vou pedir direito, vou pedir com direção de Deus. Deus, eu preciso de um lugar que me acomode assim. O Senhor sabe onde o Senhor me colocou. Eu creio muito que o Senhor vai me responder. Então assim, eu passei dias dificílimos, a pressão de um lado, porque eu estava fechando um negócio e não é possível que as coisas não acontecessem, né? E eu quero resumidamente dizer que Deus me abençoou, Deus me impressionou com a casa onde Ele me colocou, que eu me mudei ontem com a minha filha. É algo assim, para mim... Quem viu o testemunho da Andréia? Quem viu o apartamento dela, a cobertura? Quem viu? A Andréia tem uma história, não vou pedir ela para repetir toda a história, porque tem uma história linda. Quem conhece a história dela sabe que é uma história de superação incrível. É uma pessoa que chegou na igreja em extrema dificuldade, falida, com as empresas fechando no vermelho, mudou o espírito, Deus começou a operar e mudar os resultados. Quem nunca ouviu o testemunho dela sabe que as empresas dela que fechavam no vermelho passou a ser cabeça a nível nacional, dentro de um grupo, de uma franquia que ela pertence. E a cada ano crescendo, prosperidade. O ano passado ela deu um testemunho que a empresa dela fechou com mais de 1 milhão de vendas. 1.331.000 reais. Eu mostrei para vocês aqui o apartamento dela, a cobertura, lindo, maravilhoso. E o que ela está dizendo, são desejos do coração, outros planos, outros propósitos. E ontem eu ungi uma casa linda, 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 num belíssimo condomínio. Até a semana retrasada, um negócio que ela queria não deu certo, né? Ela, naquele momento, pela situação, parecia uma situação de vergonha, de humilhação, porque um negócio, depois de certo, não voltou para trás. Então eu ainda disse para ela, não deu porque Deus não permitiu. Deus tem coisa melhor para você. Aí ontem nós fomos ungir uma casa muito superior àquela que não tinha dado certo, né? Muito superior à casa que não tinha dado certo. Infinitamente mais do que eu já desfrutei na minha vida anos atrás. E como a palavra de hoje diz, aquilo que era para ser uma maldição virou uma bênção, porque esse negócio que não deu certo, eu até escrevi para o bispo, se eu não tivesse uma fé alicerçada, eu me sentiria uma pessoa humilhada pelo que fizeram comigo. Então assim, se levantou de tudo, uma hora é isso, que eu não aceito isso, não aceito isso, não aceito aquilo, enfim. Só para vocês terem uma ideia, hoje eu estou morando numa casa, num dos melhores condomínios, estou mais perto da igreja de novo, muito maior do que o meu apartamento, da minha cobertura, né? O bispo viu, eu me impressionei porque eu falei, meu Deus, mas não era tudo isso. Então tudo se tornou uma grande bênção. É uma casa de 800 metros, com quintal, do jeito que eu sempre sonhei, uma casa branca, térrea, num lugar cheio de árvores, num sossego, com passarinhos cantando. Então assim, eu vejo a alegria da minha filha, minha alegria. Eu até agradeço a Deus, porque assim, é muito. Mas como nós somos filhos do rei, né? A gente tem mais do que agradecer. Estou aqui para glorificar o nome de Deus e que realmente Ele não chega atrasado. Amém? Amém.
para Jesus. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor, que nesse momento, talvez tudo que ela precisa é da solução de um problema, de uma questão que ela vive. É tudo que ela precisa. Ela precisa, meu Pai, que esse problema seja solucionado. Mas eu sei que o Senhor está falando para ela que não tem só a solução disso, mas tem uma restauração total na vida dela, completa. O que o Senhor quer fazer, o que o Senhor pode fazer e o que o Senhor vai fazer, se ela crer, se ela deixar, se ela der condições ao Senhor, através da fé, é muito além. O Saul saiu para encontrar jumentas. E não só encontrou as jumentas, mas viveu uma mudança na vida dele inexplicável. A vida dele nunca mais foi a mesma. Porque de um rapaz comum ele passou a ser o Todo-Poderoso de Israel. Então, meu Pai, eu sei que o Senhor quer que essa pessoa entenda isso. Eu não vou só resolver isso não. Eu não tenho só a solução disso não. Eu tenho uma mudança total, uma transformação para a tua vida, para fazer na tua vida que você jamais imaginou. O que não passou pela tua cabeça é o que eu vou operar na sua vida. Oh Deus Santo, que nesse momento entre dentro dela essa certeza, que ela ouça a sua voz, meu Pai. E que ela entenda o que o Senhor está falando. E que ela possua, e reage, levanta. Possa levantar com força. Ó meu Pai, porque o Senhor tem uma obra muito grande, uma grande obra para fazer na vida dela. Abençoa a vida dela com força, com coragem, com entendimento. Abençoa todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo que está no receptor, esse copo com água. E quando ela beber dessa água, meu Pai, eu peço nesse momento que o espírito dela mude. Se ela estava abatida, com medo, curvada, que ela reaja. Que ela possa ter absoluta certeza que o Senhor não tem só a solução dessa questão que ela precisa, não. O Senhor tem infinitamente mais para fazer na vida dela, como foi na vida de Saul. Abençoa todos agora, os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que haja abundância na vida dessa pessoa, meu Pai. Que a vida dela seja de realizações, conquistas e avanços, porque ela tem financiado a tua obra. Abençoa também, meu Pai, e despertando mais semeadores. Porque quem planta no teu reino colhe, meu Pai. Levanta mais semeadores. O Senhor dá semente para quem semeia. Seja com todos. Onde esse programa estiver chegando, que a paz, que a abundância, que a prosperidade, que a solução de questões que hoje parecem impossíveis cheguem também. A solução, a vitória dela chegue agora na casa dela, na vida dela. Em nome de Jesus, que ela receba o socorro que ela precisa agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Beba da água comigo e receba força, espírito de vitória. Deus não tinha só a restituição das jumentas por Saul, não. Tinha Israel para colocar sobre o domínio dele, o governo, ele passaria a governar. Deus não tem só a solução desse problema, não. Deus vai fazer muito mais. Deixe isso entrar no teu espírito. Deus tem muito mais para você. Pode crer, possuir e vir buscar. Amém? Olha o Disque Vida aqui. Pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar hoje às 19h30. Com a vigília do Melhor da Terra. E, claro, o clamor do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da vida de todo aquele que crê. Esteja entre nós. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Se o Senhor não vier, eu vou estar aqui amanhã, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.